Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar os nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Tito, carta de Paulo a Tito. A carta de Paulo a Tito é assim subdividida no capítulo 1, instruções de Paulo, comportamento da igreja no capítulo 2 e no 3, como influenciar a sociedade. Mas quem foi o Tito? Passando por Creta, Paulo observara que a igreja ali estava desorganizada e em luta para manter o seu testemunho cristão. Paulo deixa ali Tito, um jovem pastor, com a missão de exortar e repreender o povo com toda a autoridade. O Tito, no seu livro aí tem essa subdivisão, né? No capítulo 1, introdução, declaração do ofício, esperança e funções de Paulo, a saudação e o encargo de Tito, as instruções em relação aos presbíteros. Depois, no capítulo 2, instruções em relação à conduta cristã. E no capítulo 3, instruções finais para ensinar verdades espirituais, para evitar dissensões. E termina ali com as saudações finais. Curiosidades do livro de Tito. É provável que Paulo tenha escrito a epístola a Tito, essa carta, entre sua primeira e segunda epístolas a Timóteo, por volta do ano 64 e 65 d.C. A carta a Tito, a epístola a Tito, é a quem Paulo chamava de seu verdadeiro filho. Segundo a fé comum, Tito era grego, depois de convertido, trabalhou ao lado de Paulo na pregação do evangelho e na organização da igreja. Podemos perceber também que Tito era instruído como um discípulo muito querido do apóstolo Paulo. O Paulo se refere como companheiro e cooperador. Um fato interessante é que em Gálatas 2:3 diz que ele acompanhou Paulo e Barnabé em uma visita a Jerusalém. Há indicações de que Paulo tem escrito a Tito em Nicópolis, em Épiro. A ilha de Creta era o local onde Paulo deixou Tito encarregado de liderar a igreja e era habitada por nativos e judeus que ainda não conheciam a verdade sobre Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu essa epístola, Tito havia sido deixado em Creta com a missão de consolidar a obra do apóstolo naquele lugar. Ele enfrentou uma situação muito semelhante à de Timóteo em Éfeso. Tito é mencionado uma última vez em 2 Timóteo 4:10, quando estava na Dalmácia. Creta foi provavelmente um dos primeiros lugares a ouvir o evangelho de Cristo. Havia judeus de Creta entre aqueles que ouviram a pregação de Paulo nos dias de Pentecostes, como está em Atos 2:11, a pregação de Pedro. Mas a mensagem caiu no solo árido. Os cretenses eram tão mentirosos que os gregos cunharam um novo verbo, quer dizer cretizar, sinônimo de mentir. E a carta de Paulo mostra que até os cristãos eram um grupo indisciplinado, temperamental e involúvel, que precisava ser acompanhado de perto. Por isso que ele mandou, o Tito ali na ilha de Creta com instruções para que pudesse pôr em ordem certas coisas naquelas igrejas. Explicitamente, Tito tinha que completar a indicação de presbíteros nessas igrejas. Paulo relacionou as qualificações dos presbíteros para que Tito pudesse ajudar os cristãos dessas congregações a escolher homens capazes de fazer esse trabalho e que não fossem mentirosos, Paulo também aborda a conduta e as responsabilidades dos cristãos nas bases de idade, sexo e emprego. Primeiro ele descreve o papel dos mais velhos e então das mais velhas. Ele esmiuça as responsabilidades mais jovens. Esses versículos, irmãos, você pode aí dar uma pausa agora no vídeo e acompanhar Tito 2, versículo 2 e 3, depois versículo 4 e 5, depois versículo 9 e 10, Quando Paulo ensina ali a Tito em todas as classes de gênero e de idade. Deus não salvou os homens para que ele continuasse na sua conduta pecaminosa. Tito é mandado a lembrar seus irmãos de que o comportamento deles, como cristãos, precisa ser muito diferente do passado. A subdivisão aí tem do livro da carta de Paulo a Tito, começa ali com a saudação, orientações de Paulo quanto à reforma de igreja, como lidar com os judaizantes e os heréticos, e também liderança espiritual qualificada e madura, orientações quanto à pregação expositiva da palavra, sobre a responsabilidade dos cristãos, homens, mulheres, idosos, orientações sobre a atitude do cristão no mundo, obrigações civis e sociais dos cristãos. Tito 1:5, os versículos mais conhecidos, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse pôr em ordem
o que ainda faltava, e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. E no 1,16 eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para toda boa obra, né? Qualquer boa obra. Paulo aí exortando os irmãos de Creta. E Tito 2,15, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. Pois bem, termina aí as curiosidades do livro de Tito. Pois bem, gente boa, tá aí o Tito ordenando os líderes, os presbíteros dessas igrejas, conforme as orientações do apóstolo Paulo. Termina aqui o nosso breve estudo dessa carta de Paulo a Tito, são apenas 3 capítulos, leia rapidamente aí com mais materiais de apoio, e se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa, grande abraço.